Lucas 17, o verso de número 3. Daqui a pouco nós iremos orar pela sua vida financeira, pela sua vida profissional. Vamos apresentar o seu trabalho a Deus. Mas antes eu quero compartilhar com você esse propósito que estamos vivendo, orando e buscando em Deus uma palavra para tomarmos decisões acertadas. Cada segunda-feira eu vou diante de Deus para pedir a Ele uma palavra, para juntos estarmos então vivendo essa fé. Decisões que geram riquezas. Vamos fazer a leitura? Está escrito assim, no verso 3, uma boa observação, irmãos, é o próprio Cristo falando, né? Apesar de ler aqui, a maioria das Bíblias você vê em vermelho ou em negrito, é Cristo falando. Então Jesus está dizendo, o que ele fala aí? Olhai por vós mesmo. A mensagem está em cima disso aqui, dessa pronúncia. Vamos repetir? Olhai por vós mesmo. Aí a sequência diz, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, então perdoa-lhe. Você vê que o Senhor aqui, ele está dizendo, irmãos, que o que a gente deve fazer? Olhar para nós mesmos. Você vai ver, irmãos, que pela natureza humana, as pessoas muitas vezes elas têm a mania, né, vamos dizer assim, o costume de ficar olhando para a vida de outras pessoas. Você vai ver que, vamos dizer que financeiramente ou profissionalmente, uma pessoa que começa a se destacar, começa a ficar rica, começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a ter as suas conquistas, ela começa a ter o sucesso na vida, e aí as pessoas começam a dizer assim, você viu o fulano? Está crescendo, está prosperando, você viu o ciclano? Olha, ele está indo bem, né? Ele está vencendo na vida. É claro que eu estou falando aqui de coisas boas, que traz o crescimento, só que também tem gente que olha aqueles que estão também sendo fracassados, né? No momento ali, olha, o fulano está fracassando, o ciclano está desempregado, o Beltrano aí está tendo dificuldade financeira. Então veja que para os dois lados, a tendência, a inclinação do coração das pessoas, irmãos, é ficar olhando para a vida das outras pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tempo que a gente perde olhando para a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, era o tempo que poderia estar sendo investido em nós mesmos, se cada um tivesse o olhar voltado para si mesmo. Há uma declaração de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, a gente lê muito, ou menciona bastante no período que está chegando a Santa Ceia, mas você vê que não é só esse período que a Bíblia, irmãos, nos traz essa afirmação. Essa afirmação muita gente lembra quando está na semana da ceia. Paulo diz assim, examine-se, né? Ou examinai ao homem, pois a si mesmo. E veja, olha só, aqui eu quero destacar, irmãos, isso, a importância de se examinar. Veja que, para quem é casado, você não vai ficar examinando a sua esposa, seu marido. Para quem tem filhos, você não vai ficar olhando para a vida deles. Você não vai ficar olhando para aquele irmão da igreja. Você não vai ficar olhando para aquela pessoa que trabalha com você. Examine, pois, a si mesmo. O homem a si mesmo. Eu entendo, irmão, juntando com o que Paulo falou, diante daquilo que Cristo está dizendo, ele está dizendo assim, você precisa focar em você mesmo. Vamos interagir, irmãos? Repete comigo, eu preciso focar em mim mesmo. Ou seja, você tem que, irmãos, examinar a você, você tem que olhar para a sua vida, você tem que olhar, irmãos, para o lado que você está vivendo profissionalmente. Se não está bem, uma coisa que você tem que fazer é, diante dessa análise, diante desse autoexame, né, a gente tem que começar a pontuar. Primeiramente, irmãos, a gente começar a fazer uma lista ali, né, vendo onde eu estou errando. O que eu estou fazendo de errado que está me trazendo aí complicação para a minha vida financeira? Eu vou falar bastante aqui de vida financeira, porém, pode ser para a família. Onde eu estou errando na minha família? Onde eu estou errando no meu casamento? Onde eu estou errando com o meu filho, minha filha? Veja, irmãos, que é para todas as áreas. Embora eu vou aqui enfatizar o lado profissional, deixa o Espírito de Deus falar o teu coração conforme ele tem aqui a palavra para entregar para você. Então a gente precisa examinar. O que eu estou falando? A minha pronúncia, a minha fala, o que eu estou dizendo, está me ajudando?
né? Está contribuindo para o meu trabalho? Aquilo que eu estou dizendo está ajudando a ter um crescimento, a ter ali, né, irmãos, algo que vai melhorar o ambiente que eu estou trabalhando? Então, veja que às vezes a gente fala assim, o fulano fala demais, o ciclano fala muito, reclama, discorda, faz isso, faz aquilo, no falar, no pronunciar. E aí é onde a gente às vezes fica focado tanto no que os outros estão dizendo, e nós mesmos não olhamos para aquilo que estamos falando, né? E muitas vezes o que nós falamos também, irmãos, está nos atrapalhando. Aquilo que a gente está falando está comprometendo ali o desenvolvimento, o crescimento do ambiente, da empresa, do trabalho, e aonde a gente está com a vida atrasada, porque a gente não examina a nós mesmos, a gente fica olhando para as pessoas que estão dizendo, estão falando, estão ali, né, falando o que não deve, e muitas pessoas perdem tempo com isso. Não só falar, mas até pensar, pensamento. Aqui a ideia que o próprio Cristo traz para nós refletirmos, irmãos, qual que é a sua ideia? O que você pode, como ideia, acrescentar para ter ali um ambiente melhor no seu trabalho? Às vezes a pessoa também foca na ideia de outros. Outras pessoas, elas têm as suas ideias, e aí a gente quer opinar, a gente quer de alguma forma intrometer na ideia, no pensamento daquela pessoa, sendo que a gente pode ter ideias próprias, sendo que nós podemos também, irmãos, ter pensamento, conhecimento que vem, né, ao nosso conhecimento, e que a gente pode também agregar, fazer com que aquela empresa, aquele lugar também venha crescer com as suas ideias, com o seu modo de pensar. Só que às vezes a gente fica o quê? Examinando a ideia dos outros, e a gente não para analisar, né, qual que é a ideia que eu estou tendo para acrescentar aqui, qual que é a ideia que eu estou tendo para melhorar o ambiente que eu estou aqui trabalhando. Então, além de falar, além de pensamentos e ideias, aí agora chega a hora de agir, a hora de se posicionar, a hora de então, irmãos, tomar decisões. Olha só, o próprio título da mensagem, do propósito que estamos fazendo na segunda-feira, decisões que geram riquezas. Às vezes você está vendo a decisão de outras pessoas, mas você mesmo não tem tomado nenhuma decisão. A decisão aqui é o posicionamento, é uma iniciativa, é o primeiro passo, irmãos, você fazer algo para mudar a história daquele ambiente que você trabalha. A gente às vezes fica assim, olha, o fulano tá fazendo isso, o ciclano está tomando essa decisão, o Beltrano está fazendo desse jeito, e eu? Veja que enquanto a gente está olhando para os outros, aquilo que eles estão fazendo, a gente esquece de examinar a nós mesmos. Então, irmãos, olhe para você, olhe para aquilo que você fala, olhe para aquilo que você pensa, olhe para as decisões que você pode ter na vida, né? Olha, o seu comportamento pode marcar a empresa, pode, irmãos, fazer com que você seja bem sucedido, mas, infelizmente, o que a gente faz? Vai na barca dos outros. O outro está agindo, o outro está pensando, o outro está falando, e a gente quer, irmãos, ficar preso, examinando, olhando para a vida de outras pessoas. Volta para a declaração de Cristo em Lucas 17:3, para você ficar bem claro. Coloca a Viva lá para mim, por favor. Vamos ler aqui na tela. A gente vai fazer essa leitura aqui na Viva, e você vai ver, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui. Eu estou avisando a vocês, eu estou alertando vocês, a atenção de seu irmão, se ele pecar, perdoe-lhe, e se ele se arrepender. Então, aqui eu até tinha feito essa observação, que é um aviso, é um alerta, é uma observação da parte de Cristo, para que a gente possa, irmãos, então, olhar para a nossa vida. Para de ficar olhando a vida de outros, para de ficar preso na vida de outros. Você pode, irmãos, com a identidade que Deus te deu, de um vencedor. Em Cristo Jesus, Paulo fala que nós somos mais do que vencedor. Mas a pessoa está olhando sempre a outra pessoa vencer, e aí ela mesma não vence. O que eu tenho que fazer? Olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo e deixar de cuidar da vida de outros, deixar de examinar a vida de outros e olhar para a minha vida e analisar o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser melhor, o que eu posso fazer para contribuir. Amém, igreja? Porque olha só, algo para a gente parar aqui para pensar. O que você faz, o que você fala, a sua decisão, ainda que eu opine, ainda que eu queira entrar de uma forma para poder te ajudar,
a decisão é sua, cabe a você aceitar ou não o que eu estou dizendo, a minha opinião. Então o que eu quero dizer com isso? Veja que se eu fico examinando a vida dos outros, irmãos, ainda que a ideia é boa, ainda que a intenção é ajudar, pode ser que aquela pessoa não pegue a minha ideia, e aí o que acontece? Estou perdendo tempo. Não vai ter proveito nenhum, não vai ter saída nenhuma, e a gente vai ter a nossa vida atrasada. Mas nós podemos tomar as decisões diferentes, agir diferente, pensar diferente, falar diferente. Quando? Quando examinamos a nós mesmos na luz da palavra de Deus, colocando, irmãos, a mão na consciência, né? Quando eu falo colocar a mão na consciência, sempre Deus me faz lembrar daquele homem que a gente conhece ele como filho pródigo, que sai da casa do pai, tinha tudo que um filho poderia ter, comida, roupa, tinha lá trabalho lá, tinha tudo, mas mesmo assim ele quis a sua herança, foi para uma terra longe da casa do pai, se perdeu, errou feio, o erro foi grave, perdeu o que tinha, e agora colocando a mão na consciência, o que ele faz? Ele se arrepende, ao ponto de dizer, eu estou arrependido, pequei contra o Pai, pequei contra os céus, e eu quero voltar para a casa do Pai, porque lá na casa do Pai tem comida, tem bebida, tem roupa, tem tudo que eu preciso. Ele colocou a mão na consciência, olhando para a sua vida, ele caiu em si, diz a palavra de Deus. Irmãos, a gente tem que cair em si, a gente tem que olhar para nós mesmos, devemos parar de ficar olhando para a vida de outras pessoas. Enquanto você não cai em si, enquanto você não olha para a sua vida, você pode estar até mesmo atrasando a sua própria vida, E a gente precisa agir diferente. E eu creio que o Senhor nos orienta hoje a avaliar as próprias ações. Deus quer que a gente avalie o nosso coração. Deus quer que avalie, irmãos, o nosso pensamento. E olha, uma coisa, não se iluda sobre os seus próprios erros. Tem gente que está errando, está falhando, ela cria, irmãos, uma ilusão, Cria-se na mente algo que o inimigo está usando aquilo para enganar a pessoa, e aonde a pessoa acaba se perdendo, Então, cuidado. Errou, falhou, vai diante de Deus. Senhor, pequei contra o Senhor, errei. Senhor, eu quero corrigir. Isso é examinar. Isso é, irmãos, colocar a mão na consciência. Isso é cair em si, ao ponto de, então, estar diante de Deus para receber dele uma nova oportunidade. Se você errou, falhou, Deus ele tem, irmãos, as mãos estendidas para nós, para nos acolher novamente e nos dar a condição de se levantar. Amém, igreja? Vamos interagir aqui então? Diga para a pessoa que está perto, diga assim, eu e você, nós precisamos cuidar de nós mesmos, Ou seja, cada um olhe para a sua vida. É claro que você não faz isso, mas quero te dizer, para de olhar a vida dos outros. Para, irmãos, de ficar preocupado com a vida dos outros, sendo que a sua você tem que dar uma atenção a mais, a sua você tem que, irmãos, examinar mais. Tem gente que às vezes fica preocupado tanto com o outro e esquece de si mesmo. Ela está preocupada com aquela pessoa que está vencendo na vida, que está prosperando. Falando nisso, a gente vê, eu escuto bastante algumas pessoas indagar, nesse ponto que a gente está refletindo, algumas pessoas dizerem assim, mas por que o ímpio prospera? Por que a pessoa que não vinha na igreja, ela é rica, ela tem conquistas? Irmãos, biblicamente, você vai olhar ali para os Salmos, você vai ver o salmista relatar por várias vezes que, olha, a prosperidade, quando se fala prosperidade, é as riquezas conquistadas. E essas conquistas, elas não são apenas para os crentes. Essas conquistas são para todas as pessoas que trabalham. Então, se o ímpio trabalha, claramente ele vai prosperar. Só que daí tem crente que fica olhando para a vida do outro, mas eu vejo meu vizinho, não tem nada com Deus, não busca Deus, é aquela pessoa má, aquela pessoa ruim, e ela está crescendo, prosperando. Talvez você não saiba, mas o trabalho dela é digno, o suor de cada dia, e com o seu trabalho ela está se enriquecendo, ela está trabalhando, está vencendo a vida. Então que Deus abençoe a vida dela, mas eu devo olhar para a minha vida. Amém, igreja? Volta lá, Lucas 17:3 para a gente terminar. Só aí a parte inicial. Olhai por vós mesmo. Acredito que ficou claro aí, a ideia de Cristo para a nossa reflexão hoje. Ele está dizendo, olha para você,
Olha para a sua vida, olhe para o seu pensamento, olha para aquilo que você fala, olhe para o seu comportamento. Olha, irmãos, olha para você mesmo. Para de olhar para o fulano, para o ciclano, para de olhar para a vida de outro, porque é perca de tempo. Aqui uma observação também, irmãos. Hoje em dia, a gente tem aí o acesso às redes sociais. Isso tem feito muitas pessoas ficarem olhando para a vida de outras pessoas. Não só as redes sociais, mas as mídias sociais, onde a pessoa está se destacando, está crescendo, está prosperando, e a gente já passa ali vendo, e aí a pessoa já começa a olhar para a vida do fulano, para a vida de alguém. Não, olha para a sua vida. Senhor, eu quero ter também esta bênção que o Senhor dá a todos diante da sua palavra, e assim nós precisamos tomar muito cuidado. Amém, igreja? Então qual é a decisão que gera riqueza hoje, diante da palavra que recebemos? Olhar para si mesmo, né? Essa decisão, se você decidir no seu coração, a partir de hoje eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para o meu trabalho, eu vou olhar para aquilo que eu falo, para aquilo que eu penso, para aquilo que, então eu vou decidir. Olha, certeza, irmãos, não foi por acaso que Cristo disse isso. Olhai por vós mesmo. Olhe para você e você vai ser muito bem sucedido para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, certamente esse culto vai falar o coração de outras pessoas.